Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olá a todos os meus amigos e amigas do Facebook. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Eu sou o irmão Gerson, de Atibaia. Eu sou distribuidor de livros aqui em Atibaia. Eu distribuo série de livros falando sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Hoje eu estou aqui trazendo uma palavra e gostaria de mostrar para vocês um dos nossos livros. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? É sobre esse assunto que hoje eu gostaria de estar falando aqui, sobre este nascimento, sobre o que Jesus Cristo queria dizer para Nicodemos, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Aqui está o livro sobre esse assunto importantíssimo para a tua vida, para o crescimento espiritual, seu crescimento espiritual. Então você pode fazer esse pedido do livro gratuitamente pelo nosso link, que é www.nlmbrasil.com, ou então pelo meu número de celular, que é 964767018. Então vamos voltar lá para a Bíblia e vamos mais uma vez meditar sobre o que Jesus Cristo quis dizer a Nicodemos. Nicodemos, ele foi se encontrar com Jesus naquela noite e ele creu em Jesus Cristo, mas ele queria respostas, ele queria conhecer mais Jesus Cristo. E Jesus falou sobre o novo nascimento a ele. Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Só que Nicodemos ainda faz uma pergunta para Jesus. Está logo aqui em branco. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você acha que Deus ele não é poderoso o suficiente para fazer o homem entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo? Eu creio que Deus é muito bem capaz de fazer isso. Só que o homem precisa nascer mais uma vez sem pecado nenhum. Então, não adianta o homem entrar de novo no ventre da mãe dele e nascer outra vez, porque vai nascer outra vez com pecado.
Jesus estava falando sobre um nascimento espiritual. Jesus falou sobre um nascimento, um segundo nascimento espiritual. Nascer da água e do Espírito significa o homem nascer de novo sem pecado nenhum. Porque o homem nasceu do ventre da mãe, nós nascemos com pecado no coração. E o pecado é a causa de todas as destruições, toda a tragédia, toda a discórdia. Hoje em dia o homem não consegue amar, o homem não consegue ter paz, o homem não consegue viver a vida, porque o pecado está no coração dele. Enquanto o pecado estiver no coração do homem, o pecado vai trazer tortura à vida do homem e da mulher. Hoje nós vemos tantas pessoas casando, se separando, pessoas enriquecendo, pessoas entrando no mundo da droga, pessoas espancando o pai, a mãe, pedofilia pelo mundo inteiro. Por que isso está acontecendo com o ser humano? Porque o homem está com pecado no coração, e o pecado traz tudo isso para a vida do homem. Vamos meditar então hoje, mais uma vez, sobre os pecados dentro do coração do homem, descrito lá no Evangelho de Marcos. Quais são os pecados que estão dentro do coração do homem? Vamos ler aqui Marcos, capítulo 7, versículo 21. Esses são os pecados que estão dentro do coração do homem. Pois é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus aqui ele está falando de 12 tipos de pecados que há no coração do ser humano. O homem tem ira no coração? Tem. Porque Jesus disse que a ira é um pecado que está dentro do coração do homem. A prostituição está dentro do coração do homem? Tá, porque o pecado traz o homem, leva o homem a fazer prostituição. O pecado é a semente de todo o mal dentro do coração do homem. E o pecado faz o homem fazer aquilo que não convém fazer. Um dos apóstolos de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele mesmo descreve aqui nas cartas aos Romanos o que o pecado fazia com ele. Aqui o apóstolo ele dá um testemunho do o quanto a sua essência carnal foi danificada por causa do pecado. Veja, Romanos capítulo 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas é o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo aqui está falando da sua essência carnal. Veja, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas efetuá-lo não está.
Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo, aqui, as cartas aos Romanos, capítulo 7, ele descreve o que o pecado fez com a essência carnal dele. Ele descreve aqui que quando o pecado se fez presente no corpo do homem, o pecado destruiu com toda a natureza carnal do homem. O homem não consegue amar, o homem não consegue respeitar, o homem não consegue fazer o bem em sua essência carnal. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daquilo que vem da carne. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus é espírito e procura por adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4. Então, o que nós temos que fazer é nascer de novo da água e do Espírito, segundo a palavra do Evangelho de João, nascer de novo aqui do Evangelho da água e do Espírito e começar a servir a Deus através do Espírito Santo. Jesus aqui respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós temos que nascer de novo. E você já sabe o que significa isso, nascer de novo da água e do Espírito? Você já teve um encontro com Jesus Cristo através deste Evangelho da água e do Espírito? Eu tenho um livro aqui agora na minha mão, e esse livro, ele vai abordar você com essa pergunta: você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Então, meus amigos, aqui, nascer de novo da água e do Espírito tem um mistério muito, muito misterioso. Que nascer da água aqui significa o batismo de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, o mundo religioso, o mundo da religião, prega o batismo de Jesus Cristo totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus prega. Cada líder religioso ensina o batismo de Jesus Cristo segundo a doutrina religiosa em que se encontra. E isto é terrível para todos nós. Se eu fizer uma pergunta para você: quem é Jesus Cristo? Como você vai me responder? Você vai me responder segundo a palavra de Deus, ou você vai me responder segundo aquilo que você aprendeu dentro da tua religião, dentro da tua igreja? Será que a religião ela prega a palavra de Deus? Será que a religião prega a doutrina de Jesus Cristo? Na época de Jesus Cristo, havia os fariseus, os doutores da lei, que era religioso naquela época. E naquela época eles tinham doutrinas também, eles tinham a doutrina religiosas, preceitos religiosos, e seguiam aquelas doutrinas. E Jesus repreendia eles por causa daquelas doutrinas. Vamos ler aqui uma das repreensões de Jesus Cristo. Jesus Cristo repreendendo os fariseus, os doutores da lei, por causa da doutrina religiosa em que eles se encontravam naquela época. As doutrinas religiosas em que eles seguiam naquela época. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 8
adiante. Disse-lhes ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Agora vamos ler mais aqui antes, logo no versículo 6. Vou ler logo no versículo 5, quando os fariseus repreendem Jesus. Perguntou-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos? Os fariseus aqui, eles estão que nem os religiosos dos dias de hoje, quando olham um cristão nascido de novo da água e do Espírito. Por que vocês não andam conforme a minha religião? E hoje os fariseus, e naquela época os fariseus repreendeu Jesus pelas atitudes dos discípulos que comiam sem lavar as mãos. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar, quer dizer, por as mãos sem lavar? Versículo 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhe ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Naquela época, Jesus Cristo repreendia os fariseus, porque os fariseus tinham doutrinas religiosas, eles seguiam uma doutrina carnalmente, e eles não criam na palavra de Deus, eles preferiam crer naquilo que a doutrina daquela época ensinava a eles. Então, hoje em dia, está acontecendo a mesma coisa. Se eu fizer uma pergunta para você: quem é Jesus Cristo? Como que você vai me responder? Você vai me responder segundo aquilo que a tua religião ensinou a você? Ou segundo aquilo que a palavra de Deus ensina? O que está escrito na Bíblia? Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É o que está escrito na palavra de Deus. Jesus mesmo disse. E como você crê em Jesus Cristo? Você crê segundo as Escrituras ou você crê segundo a religião? Hoje, eu digo que há dois tipos de Cristo sendo anunciado pelo mundo. Um Cristo segundo a religião e o outro Cristo segundo as Escrituras Sagradas. Nós temos que discernir, nós temos que entender, temos que conhecer esses dois tipos de Cristo e crer no verdadeiro. Temos que crer no verdadeiro segundo as Escrituras Sagradas e não segundo a religião, porque a religião ela não pode ensinar a verdade, porque a religião tem uma doutrina religiosa. E hoje aqui nós estamos falando de um assunto muito importante sobre o verdadeiro nascimento em Cristo da água e do Espírito, que a religião hoje não pode ensinar e que a palavra de Deus ensina. Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Por que Jesus Cristo foi batizado por João Batista? Será que o batismo de Jesus Cristo não tem algo a ver sobre o nascimento da água e do Espírito? Bom, o apóstolo João, nas primeiras cartas de João, capítulo 5, 6, João fala que Jesus é aquele que veio por água e sangue e Espírito para salvar o ser humano do pecado. Ele diz lá: este é aquele que veio por água e sangue e Espírito. Primeiras cartas de João, capítulo 5, 6. O mundo sabe, a religião prega que Jesus Cristo foi morto na cruz. Este é o batismo, é o testemunho da água que João dá.
e que ele ressuscitou ao terceiro dia. E esse é o testemunho do Espírito que o apóstolo João dá. Mas e o testemunho da água, que Jesus veio pela água? Você já conhece? A água tem a ver com o batismo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que não nasce de novo da água e do Espírito significa que aquele que não crê no batismo de Jesus Cristo e na morte de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, não pode entrar no reino do céu. Nascer da água e do Espírito é crer no batismo de Jesus Cristo e na morte de Jesus Cristo e na ressurreição de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus diz, conforme as Escrituras Sagradas diz. Você sabe por que Jesus foi batizado por João Batista? O que a religião hoje ensina é que Jesus foi batizado para nos dar exemplo, para que hoje eu e você tenha que ser batizado também. Mas isso não está escrito na Bíblia. Isto é mentira, porque a Bíblia fala que Jesus foi batizado para um cumprimento da lei. Foi o que ele diz aqui em Mateus 3,15. Mateus 3,15. Em Mateus 3,15. Vamos voltar. Vamos ver o Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, lhe respondeu: consente-se agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. O batismo de Jesus Cristo, aqui está a fonte do batismo dele, o porquê ele foi batizado por João Batista, foi um cumprimento da lei. Ele, ali no Rio Jordão, ele cumpriu a lei como Cordeiro de Deus, como Cordeiro do sacrifício. Mas para isso, João Batista também teve uma participação muito importante, porque João Batista era sacerdote, João Batista era da linhagem sacerdotal, ele era descendente de Arão, que foi o primeiro sacerdote no Velho Testamento. Como Arão foi o primeiro sacerdote, todo sacerdote tinha que vir de Arão. João Batista era filho de Zacarias, Zacarias era no turno de Abias, e tudo isso nós precisamos conhecer, nós precisamos saber para conhecer Jesus como Salvador. Então, tudo isso testemunha Jesus, testifica Jesus como teu Salvador. Nós precisamos conhecer João Batista, precisamos conhecer João Batista. João Batista foi um mensageiro muito importante que veio 6 meses antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 11, ele fala que João Batista, dentre os nascidos de mulher, não houve homem mais importante que João Batista. E também no Evangelho de João, capítulo 1, 7, a Bíblia diz que João não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, para que o mundo cresça em Jesus Cristo por meio dele. João Batista foi um homem muito importante para nós? Foi sim, porque ele foi um sacerdote da linhagem sacerdotal. Ele foi da tribo de Levi, ele foi um mensageiro muito importante, já anunciado pelas Escrituras Sagradas no Velho Testamento, que veio no Novo Testamento para cumprir uma missão muito importante, que eu e você tem que conhecer. Não vou te dar muita resposta hoje sobre esse assunto, só gostaria de falar para você que você precisa nascer de novo da água e do Espírito, crendo no batismo de Jesus, crendo que Jesus Cristo foi batizado por João Batista para que o pecado do mundo fosse passado sobre ele. Quando você crê nessa verdade, você tem os seus pecados do seu coração tudo apagado, e o Espírito Santo vai fazer parte da tua vida. Para isso você precisa crer nessa verdade. E para isso, hoje, eu convido você a fazer o pedido desse livro. Você vai entrar no nosso link, você vai ligar para mim, você vai fazer uma dessas coisas para você conseguir receber na sua casa este livro. Você vai receber esse livro de graça na sua casa.
você vai conhecer a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, ensinado por Jesus Cristo, e você vai crescer espiritualmente, você vai ser um homem nascido de novo. Amém? Eu gostaria que você fizesse o pedido hoje mesmo. Temos série de livros, eu vou mostrar para você agora os livros que está disponível para você fazer o pedido. Temos 64 títulos de livros e você pode fazer o pedido. E você vai receber eles na sua casa gratuitamente. Temos série de livros. Esse é meu Facebook. Eu trabalho pelo Facebook, compartilho muitas mensagens da Bíblia. Você que não é meu amigo, você que não é minha amiga, você pode fazer o pedido de amizade comigo no Face. Você entra lá no nosso link, que é www.nlmbrasil.com, e você vai clicar aqui no pedido, aqui ó, livros cristãos grátis, aqui, e vai aparecer todos os nossos livros aqui no nosso link, ó. Olha a quantidade de livro para você aqui, ó. Temos 64 títulos de livros, tudo disponível aqui para você. Você pode fazer o pedido de qualquer um deles, mas eu oriento você a fazer o pedido desse primeiro livro, que é o que eu estou te mostrando aqui agora. Esse primeiro livro aqui, série 1, Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Se você quiser fazer o pedido aqui pelo link, você vai clicar nesse livro aqui. Você vai ver que vai entrar um outro link aqui com o livro. E você vai ver essa cesta aqui, ó, colocar o livro na cesta e clica nele. Clica nele. Você vai ver este outro link aqui e vai estar escrito aqui, ó, formulário de pedido de livros gratuitos. Você clica nele. Você vai ver esse campo aqui agora para você preencher os seus dados. Preenche todos os seus dados e no final, quando você preencher todos os seus dados, você vem aqui para baixo, tudo para baixo, e vai estar aqui, ó, próximo. Você clica em próximo. Bom, como eu não preenchi, eu não vou conseguir. Você clica no próximo. E quando você clicar no próximo, vai cair num outro link que no mesmo final vai estar escrito enviar. Você clica em enviar. E assim você vai receber os nossos livros de graça ao seu endereço. Você também pode estudar conosco aqui também no link. Você pode estudar conosco aqui no link. Você pode ver que aqui em cima está escrito aqui, ó, Estudos da Bíblia. Você entra nele. Estudos da Bíblia. Você vai ver séries de assuntos aqui, ó. É o primeiro assunto, pecado. O segundo assunto, a lei. O terceiro assunto, o Evangelho da Água e do Espírito. O quarto assunto, resolvendo o pecado atual. O quinto assunto, a confissão inadequada do pecado. Tem 13 assuntos importantes aqui. E do seu lado direito também aqui, tem esses temas aqui, ó. Sermões, declaração de fé, o que é o Evangelho, termos bíblicos e esses assuntos. Eu aconselho você, para conhecer o Evangelho da Água e do Espírito, a clicar nesse link aqui, o que é o Evangelho. Clica nele e vai entrar nesse link falando sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Você entra nele, você vai estudar, você vai conhecer mais sobre o Evangelho da Água e do Espírito e vai crescer mais espiritualmente também. Bom, eu estive falando aqui hoje sobre o nascimento da água e do Espírito,
E eu gostaria que você fizesse o pedido dos nossos livros. Você vai receber esse livro de graça no seu endereço. E eu agradeço muito a você por ter ouvido hoje esse vídeo que eu preparei aqui com muito carinho para todos vocês, para que vocês conheçam também o nosso trabalho, o nosso ministério. Então, muito obrigado e que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém.